Meu nome é Elisa Fischer. Sabe, eu nunca fui a favorita. Esse título sempre pertenceu à minha irmã mais nova, Melissa. Desde a infância, ela era o centro das atenções, radiante, com aquele sorriso contagiante, o tipo de criança que os vizinhos adoravam. Nossa mãe, Clara Fischer, simplesmente a idolatrava. Ela é igualzinha a mim, costumava dizer, com a mão no ombro de Melissa, como se o resto de nós nem estivesse ali. E talvez, na mente dela, nós realmente não estivéssemos. Eu era o oposto. Quieta, mergulhada em livros. Aprendi a costurar antes mesmo de andar de bicicleta. Muito séria, minha mãe comentava, sem maldade, mas também sem um pingo de carinho. Ela suspirava, como se eu fosse uma desilusão que ela já havia aceitado há muito tempo. Quando recebíamos visitas, era sempre Melissa que ela fazia questão de exibir. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 10 anos, Clara estava organizando um almoço para o grupo de bridge dela. Eu estava impecável, e tinha ajudado a arrumar a bandeja de frutas. Assim que entrei na sala, ela me avistou, acenou rapidamente e murmurou, agora não, Elisa. Depois, ela explicou, é que você é difícil de explicar. E você não ia gostar do papo, de qualquer forma. Meu pai, Harold Fischer, nunca me fez sentir assim. Ele era mais calmo que Clara, mais constante. Trabalhou como maquinista por mais de 40 anos, um tipo de trabalho que deixa olhos sob as unhas, não importa o quanto você esfregue. Ele nunca faltava ao jantar, nunca esquecia um aniversário, nunca levantava a voz. Não se exibia, mas notava tudo. Quando eu chegava em casa com uma nota perfeita em matemática, ele a colava na geladeira. Mesmo quando Clara revirava os olhos, ninguém pendura provas depois do ensino médio, ela dizia. Não é mais fofo. Papai apenas sorria e deixava lá. Ele nos tratava de forma igual. Era isso que eu me agarrava. Mesmo quando Clara comprava um vestido novo para Melissa ir a uma festa e me dizia, bem, você nunca vai a essas coisas, eu me lembrava, papai me ama da mesma forma. Mesmo na vida adulta, as coisas não mudaram muito. Melissa continuava vivendo como se a vida lhe devesse coisas boas. Ela tinha empregos, mas nada estável. Quando um não dava certo, Clara sempre tinha uma desculpa para ela. Não era o lugar certo, ela dizia. Ou, o gerente parecia com inveja. Melissa sorria e seguia em frente, enquanto eu construía minha carreira devagar, com cuidado e sozinha. Fui a primeira a sair de casa, pagar meu próprio aluguel, consertar meu próprio carro, visitar a casa nos fins de semana. E, de alguma forma, em cada visita, eu ainda era convidada que ninguém esperava. Harold, no entanto, sempre notava quando eu estava lá. Ele deixava a luz da varanda acesa. Tinha café pronto. Como está o trabalho? Ele perguntava, e realmente se importava. Nunca precisei lutar pela atenção dele. Ele a dava livremente. Esse era o equilíbrio da nossa família. Clara e Melissa, orbitando uma na outra, barulhentas e reluzentes, e eu e papai parados no centro. Eu não percebi o quão frágil esse equilíbrio era até que ele se quebrou. Papai se aposentou aos 65. Não houve festa. Ele não queria uma. Ele apenas chegou em casa numa sexta-feira com uma caixa parda e um par de luvas de trabalho e disse, é isso. No começo, era bom tê-lo por perto mais vezes. Ele construiu um alimentador de pássaros. Começou a cultivar um pequeno jardim nos fundos. Eu passava lá depois do trabalho e ele tinha algo novo para me mostrar. Nada grandioso, apenas coisas pequenas e úteis. Era quem ele era. Sempre consertando, sempre tornando algo um pouco melhor. Então, uma manhã, ele perdeu o passo ao descer a varanda de trás. Eram apenas 10 centímetros. Ele prendeu o calcanhar na beirada e caiu com força. Quebrou o quadril. A cirurgia foi rápida, a recuperação lenta demais. Ele tentou, mas mesmo com fisioterapia, não conseguia se mover como antes. Perdeu massa muscular, perdeu energia. Em poucos meses, ele estava usando principalmente um andador, depois uma cadeira de rodas.
Ele odiava ficar parado. Clara odiava ainda mais. Ele só fica sentado, ela murmurou uma vez, sem perceber que eu estava na sala. O dia todo. Só fica lá. Melissa assentiu, folheando uma revista. É deprimente. Ele nem fala muito mais. Podem culpá-lo? Perguntei, parada atrás delas. Elas levantaram os olhos, assustadas. Clara riu um pouco alto demais. Não estamos dizendo nada de ruim. É só difícil vê-lo assim. Mas elas não o estavam vendo. Não de verdade. Elas estavam o evitando. Começou pequeno. Clara parou de cozinhar refeições completas. Melissa alegava que era muito sensível para ajudar com o banho ou os remédios. Então vieram os folhetos de viagem. Encontrei um na bancada da cozinha. Um resort de luxo no Novo México. Spa, degustação de vinhos, trilhas a cavalo. Parece bom, eu disse, segurando-o. Clara deu uma olhada. Estamos pensando em fazer uma pequena viagem sem o papai? Bem, é claro que ele não pode voar assim. Quem vai ficar aqui com ele? Clara fez um aceno de mão. Você, eu imaginei. Você sempre foi boa com essas coisas. Elas não pediram. Apenas presumiram. E continuou acontecendo. Elas saíam mais. Jantares, fins de semana fora, às vezes sem me avisar. Eu aparecia para checar o papai e o encontrava sozinho na sala, assistindo golfe com o volume baixo. Uma noite, cheguei pouco antes de Joana Leon, a cuidadora, uma enfermeira aposentada que havíamos contratado em meio período, aparecer. Ela parecia confusa. Não tem mais ninguém em casa? Ela perguntou. Não. Ué, me disseram que alguém estaria aqui para ajudar. Liguei para Clara. Ela não atendeu. Melissa mandou uma mensagem 2 horas depois. Saí para jantar. Não pode esperar? Naquela noite, eu mesma dei banho no papai. Ele pediu desculpas pelo incômodo. Não disse nada. Não consegui mentir e dizer que estava tudo bem. Eventualmente, pedi a ambas que se envolvessem, revezassem os dias de cuidado, gerenciassem os remédios, pelo menos cuidassem da papelada. Clara suspirou. Eu não me inscrevi para ser enfermeira. Tenho minha própria vida, Elisa. Melissa disse, você é tão boa nessas coisas. Você é a pessoa com a agenda, as pastas e os números de telefone. Eu deveria ter desconfiado que algo mais estava por vir. Cerca de 6 meses após a queda do papai, notei que algumas coisas não estavam batendo. Os extratos bancários dele, aqueles que eu costumava ajudar a organizar, pararam de chegar. Quando perguntei a Clara, ela disse, mudei para digital, menos bagunça. Não insisti, mas aquilo me incomodou. Então, acessei a conta online uma tarde, usando as credenciais que eu havia configurado anos atrás. Acesso negado. Liguei para o banco. O gerente disse que as permissões da conta haviam sido alteradas. Eu não estava mais listada. Na mesma semana, ouvi Clara ao telefone reservando um retiro de 1 semana. Apenas debite o depósito na conta principal, ela disse. Conta principal? Perguntei mais tarde. Ela sorriu. A do seu pai. Temos procuração agora. É mais fácil. Eu congelei. Desde quando? 2 meses atrás? Precisávamos. Decisões médicas, sabe, coisas legais. Vocês não me disseram. Clara deu de ombros. Foi resolvido. Sem drama. Melissa completou. Você não precisa se preocupar, Elisa. Nós cuidamos de tudo. Mas elas não cuidaram. Não de verdade. Elas haviam assumido o controle de forma silenciosa, legal e completa. E eu não tinha visto isso acontecer. No 8º ano, papai estava restrito a um cômodo. Ele não saía mais de casa. Ficava principalmente no escritório,
onde a luz da tarde era suave, e a cadeira perto da janela havia se tornado sua segunda pele. O jardim estava abandonado, o alimentador de pássaros vazio. Ele falava menos, mas quando o fazia, ainda perguntava como foi o meu dia. Eu havia reduzido minhas horas de trabalho para meio período. Joana, a cuidadora, só conseguia cobrir 3 tardes por semana. O resto era por minha conta. Clara e Melissa haviam se afastado completamente. Melissa estava entre empregos novamente, mas de alguma forma estava sempre ocupada demais para ajudar. Clara continuava dizendo que tinha artrite nas mãos. Parei de perguntar. Certa quinta-feira, depois de uma visita ao hospital para o que deveria ser um exame de rotina, o médico me pediu para entrar em seu consultório. Ele não fechou a porta. Não precisava. Seu pai tem câncer de pâncreas em estágio avançado, ele disse. Estimamos meses, não um ano. Papai deve ter visto em meu rosto quando voltei para a sala de espera. Eu não falei. Ele apenas estendeu a mão para a minha. Naquela noite, enviei um e-mail para o meu trabalho e pedi demissão. Não houve nenhum anúncio em casa. Clara não perguntou. Melissa disse, uau, que escolha. Mas para mim, não era uma escolha. Cada dia depois disso se tornou mais intenso. Não havia tempo a perder. Eu preparava refeições que papai conseguia engolir. Gerenciava seus remédios, controlava os horários das consultas, lia para ele quando estava muito cansado para abrir os olhos. Uma noite, enquanto eu estava arrumando uma gaveta no escritório, encontrei um envelope pardo com o meu nome. Dentro, havia uma carta. Era a caligrafia dele. Limpa. Um pouco trêmula, mas legível. Elisa, se você está lendo isso, significa que eu provavelmente já perdi a energia para dizer as coisas em voz alta. Quero que você tenha o que eu consegui juntar. Não é tudo, mas é algo que importa. Cuide-se primeiro. Você fez mais do que o suficiente por mim. Com amor, sempre, papai. Atrás da carta, havia uma cópia de um contrato de aluguel para um apartamento de 2 quartos a cerca de 40 minutos da cidade. Reconheci o nome do condomínio. Tínhamos passado por ele uma vez a caminho de uma clínica. Ele havia apontado. Lugar bonito, ele disse. Perto de um parque. Ele já havia feito um depósito. E eu sabia por quê. Jorge Silva, o coordenador de casos de cuidados paliativos que às vezes cobria os plantões de Joana, havia se tornado algo mais do que gentil. Tínhamos compartilhado conversas tarde da noite na varanda. Café em copos descartáveis, compreensão silenciosa. Não éramos oficiais, mas também não éramos estranhos. Quando o papai descobriu, ele não me repreendeu, ele sorriu. Você merece alguém que fique, ele disse. E então, enquanto eu estava focada nos cuidados, ele havia planejado algo em segredo para mim, para nós. Uma data de casamento marcada no calendário de outono, depósitos pagos, recibos, tudo cuidadosamente guardado naquele mesmo envelope. Ele nunca contou a Clara, nunca contou a Melissa, só para mim. No dia anterior a perder a capacidade de falar, ele sussurrou, comece sua vida. Não espere permissão. Segurei a mão dele e assenti. Papai faleceu silenciosamente em uma manhã de domingo. Eu estava com ele. Acabava de trocar os lençóis quando notei que sua respiração havia diminuído. Sentei-me ao lado dele, segurei sua mão e esperei. Ele não abriu os olhos novamente. Não houve um suspiro dramático, nenhuma última palavra, apenas a menor expiração e a quietude. Liguei para a linha de cuidados paliativos. Liguei para Joana. Depois, sentei na beira da cama por um longo tempo, sem chorar, sem me mover, apenas segurando o espaço. Clara e Melissa não atenderam de imediato. Clara finalmente atendeu no 3º telefonema. Estamos fazendo compras, ela disse. Você terá que resolver as coisas. E eu resolvi. Fiz as ligações, arranjei o transporte, dei entrada no atestado de óbito, reservei a igreja, escolhi as flores. Melissa me mandou uma mensagem mais tarde.
Me avisa a hora do velório. Vou ver se consigo ir. Na manhã do funeral, cheguei cedo, ajeitei as cadeiras, cumprimentei os primeiros visitantes. Clara chegou atrasada, em um terno preto sob medida. Melissa entrou depois dela, ainda de óculos escuros. Nenhuma das duas ofereceu ajuda, mas quando chegou a hora do elogio, Clara caminhou até o pódio como se fosse o seu palco. Ela disse todas as coisas certas, falou sobre a força tranquila de Harold, sua devoção, seus sacrifícios. Eu olhava para o chão e tentei não deixar as palavras esvaziarem meu peito. Depois do serviço, voltei para casa, nossa casa. A casa que ainda cheirava ao sabonete dele e ao café preto. Eu queria nada mais do que estar sozinha. Mas Clara e Melissa já estavam lá, sentadas na sala com taças de vinho como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar, disse Clara. Fiquei na entrada, ainda com meu vestido. Pode esperar? Não pode. Melissa ergueu um documento. Isso é uma renúncia, ela disse. Diz que você concorda em não contestar nada no espólio. É só uma formalidade. Eu não me movi. Clara se inclinou para a frente. Temos a procuração, Elisa. Já falamos com o advogado. Vamos herdar a casa. E o que sobrou nas contas? Já está sendo processado. Olhei para o papel, depois para elas. Papai acabou de morrer, eu disse. E não estamos tentando ser frias, Clara respondeu. Mas essas coisas se movem rapidamente. É melhor se adiantar, Melissa acrescentou. Você nem mora mais aqui. Você vai se casar, certo? Tem seu próprio lugar. Eu não tinha contado a elas. Não respondi. Clara suspirou. Elisa, por favor, não dificulte as coisas. Já passamos por muita coisa. Eu queria discutir. Eu queria gritar, mas em vez disso, peguei uma caneta da mesa de centro e assinei o formulário. Ninguém disse obrigada. Clara se levantou. Você precisará sair em 10 dias. Já entramos em contato com um corretor. Assenti uma vez. Melissa serviu outro copo de vinho. Naquela noite, arrumei minhas coisas em silêncio. Peguei apenas o que precisava. Roupas, a foto emoldurada do papai, uma pilha de seus cadernos e o envelope que ele me deixou. Ninguém veio à porta quando saí. 3 dias depois que deixei a casa, meu telefone tocou. Quase não atendi. O número era familiar, de casa. Da casa que não era mais minha. Atendi. A voz de Clara era cortante. Onde está? Não disse nada. O dinheiro, ela disparou. Da conta do seu pai. Sumiu tudo. O que você fez? Fechei os olhos. Vocês me disseram para nunca mais contatá-las, eu disse calmamente. Não é sobre isso. Isso é uma emergência. Aquela conta tinha milhares. Onde está? Vocês tinham procuração, lembrei. Você e Melissa. Eu não tinha permissão para chegar perto. Você deixou a caderneta na mesa, ela disse. Mas o dinheiro está faltando. Eu nunca toquei. Houve silêncio. Então, a voz de Melissa no fundo. Pergunte a ela de novo. Pergunte onde ela escondeu. Clara voltou. Elisa, isso é sério. Fizemos planos. Fiz depósitos. Melissa pediu demissão do emprego. Contávamos com esse dinheiro. Vocês nunca verificaram o saldo antes de o papai falecer? Por que faríamos? Ele mal gastava. Ele só ficava sentado naquele quarto. Esperei um pouco. Então vocês não sabiam, eu disse. Não sobrou muito. Impossível. Não, não é impossível. Contei a ela sobre o apartamento, o local, os depósitos, a carta, Jorge. Melissa pegou o telefone. Você está mentindo. Não estou. Você pegou mais do que nós jamais tivemos.
Papai fez essa escolha. Vocês não estavam lá. Ele sabia o que estava fazendo. A voz de Melissa embargou. Então é isso. Essa é a herança. Um casamento e algum dinheiro de aluguel. Suponho que sim. Ele achou que isso nos deixaria quites? Não respondi. Clara voltou à linha. Sua voz estava mais baixa agora. Não temos nada, Elisa. Já paguei pelo cruzeiro, e a casa precisa de reformas que não podemos pagar. Não há entrada de dinheiro. Precisamos de ajuda. Apenas até as coisas se acalmarem. Você me disse, eu falei, que eu nunca mais faria parte da família, que eu deveria ir embora e nunca mais voltar. Aquilo foi antes. Não, é agora. Isso é exatamente quem vocês são. Ela não respondeu. Encerrei a ligação e bloqueei o número. Não tive mais notícias delas, não diretamente. Mas as notícias têm um jeito de viajar. O cruzeiro não pôde ser reembolsado. Clara havia pago integralmente, convencida de que seria ressarcida pelo espólio. Melissa já havia postado sobre isso online, fotos de malas, legendas com palmeiras. Elas cancelaram, mas o dinheiro se foi. Tentaram manter a casa, mas os canos eram velhos, o telhado precisava de reparos, e ninguém queria investir em uma propriedade com 2 nomes na escritura e sem economias para consertá-la. Venderam, mas não pelo preço de mercado. Foi rápido e silencioso e abaixo do que Clara esperava. Depois das taxas e custos de mudança, não sobrou muito. Elas se mudaram para um condomínio do outro lado da cidade. Menor, sem quintal, sem luz na varanda. Melissa voltou a trabalhar. Empregos temporários. Tentou pedir dinheiro emprestado a amigos, mas as pessoas haviam se cansado, especialmente depois que ela lhes disse que em breve estaria bem de vida. Qualquer relacionamento que ela estava buscando desmoronou. Homens pararam de ligar. Clara tentou voltar ao seu emprego de meio período na loja de consignação. Eles já haviam preenchido a vaga e, na idade dela, empregos não surgem facilmente. Eu nunca respondi. Não precisei. A história delas estava se desenrolando comigo ou sem mim. A única coisa que me permiti pensar foi isso, nunca foi sobre vingança. Era apenas sobre ir embora, finalmente, sem culpa. Nos casamos no início do outono. Foi tranquilo, apenas alguns amigos próximos, sem alarde. O local era aquele que papai havia circulado no folheto, aninhado atrás de um bosque de carvalhos com uma varanda que recebia a luz da noite. Jorge estava ao meu lado, firme como sempre. Eu usava um vestido simples, sem véu. Não havia cadeiras vazias, mas eu o sentia ali. Emolduramos a carta e a penduramos perto da porta de entrada do nosso novo apartamento. A tinta havia desbotado um pouco nas bordas, mas as palavras ainda se mantinham. Cuide-se primeiro. Você fez mais do que o suficiente por mim. Às vezes, quando saio para o trabalho ou chego tarde em casa, paro na frente dela por apenas um segundo. Ele não me deixou uma fortuna. Ele me deixou paz. E acho que talvez esse tenha sido o objetivo o tempo todo. Alguns herdam casas. Outros herdam o silêncio. Eu costumava pensar que os silenciosos, aqueles que ficavam para trás, que faziam o trabalho pelo qual ninguém os agradecia, não tinham uma história que valesse a pena ser contada. Mas talvez isso nunca tenha sido verdade. Hoje vejo que tudo está como deveria estar, e é isso que importa. Obrigada por ouvir a história de Elisa. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.